Olá pessoal, boa noite, tudo bem? O encontro de hoje, pessoal, é bem rapidinho para a gente revisar uma matéria que cai muito em prova de direito administrativo. É o poder de polícia. Ele está localizado dentro daquela matéria chamada poderes da administração. E aí você vai encontrar poder hierárquico, poder disciplinar, poder normativo, poder regulamentar e o próprio poder de polícia. Para mim, ele é um dos mais importantes e é o que sempre cai. A FCC, de uns tempos para cá, vem pegando pesado com a gente nas provas. Vamos começar com um conceito para a gente relembrar. Se você não lembra do conceito de poder de polícia, você já pode filar no artigo 78 do CTN. Legal? Ele traz o melhor e mais amplo conceito de poder de polícia que eu já vi e provavelmente de todos os livros. Todos os livros dizem isso, que o legislador foi muito feliz com o conceito trazido pelo CTN. Artigo 78, veja lá, dê uma lida. É um artigo grande, por isso eu não vou ler aqui com vocês, mas leia tranquilo. Vou só resumir. Poder de polícia, ele ocorre quando a administração ele limita um direito individual da pessoa em prol da comunidade, em prol do interesse público. Toda vez que a administração assim age, ela está agindo com poder de polícia. É um conceito bem resumido, mas o conceito completo está lá no artigo 78 do CTN. Aí você pergunta, pá, mas CTN? O que é que tem a ver uma coisa com a outra? Bem, gente, o CTN ele trata das taxas. É uma espécie de tributo. E as taxas, pessoal, elas podem estar relacionadas não só com a prestação de serviço público, mas também com o exercício do poder de polícia. Então, por isso que os próprios CTN eles já se adianta e já conceitua para a gente de maneira eficaz o próprio poder de polícia. Aqui me vem à mente um detalhe. Eu disse que poder de polícia ele ocorre quando a administração ele limita, não é, um direito individual em prol do interesse público. Legal? Agora, cuidado. Isso acontece se o particular atingido não tiver nada a ver com a administração. Em outras palavras, isso acontece quando o particular não tem nenhuma relação com a administração. Por exemplo, eu não tenho nenhuma relação no momento da minha vida com a administração pública. Eu não tenho contrato com a administração, eu não sou servidor, eu não sou comissionado, eu não sou temporário, eu não sou nada da administração. Então, toda vez que a administração vem aqui e me limita um direito individual em prol da coletividade, por exemplo, aqui é poder de polícia. Agora, se eu tivesse um vínculo com a administração, o poder já não mais seria de polícia, seria um poder disciplinar. Toda vez que a administração ela tolhe, ela limita direitos daqueles que estão relacionados com ela, o poder não é de polícia, o poder é disciplinar. Salvo engano, a FCC cobrou esse detalhe na última prova da Procuradoria do Rio Grande do Norte. Então você fica atento. Legal? Muito bem. O poder de polícia, pessoal, será que ele se relaciona com a legalidade? Com o princípio da legalidade? A resposta é sim, pessoal. Claro, o princípio do poder de polícia, o poder de polícia está diretamente relacionado com o princípio da legalidade, pessoal. O poder de polícia só existe porque a lei o cria, o prevê e estabelece seus limites e sua possibilidade de atuação. A administração, quando age em poder de polícia, ela age de acordo com o que a lei manda. Então, com isso em mente, pessoal, fica fácil perceber por que o professor Celso Antônio Bandeira de Mello ele diferencia poder de polícia em sentido estrito e poder de polícia em sentido amplo. O poder de polícia em sentido amplo, pessoal, ele está relacionado não só a atos do poder executivo, mas também a atos do poder legislativo. Quando o poder legislativo ele edita uma lei, por exemplo, prevendo o poder de polícia, prevendo a possibilidade da administração agir em poder de polícia, nós temos aqui um poder de polícia em sentido amplo. Já quando nós estamos diante de atos administrativos do poder executivo especificamente falando, nós temos poder de polícia em sentido estrito. Legal, né? Essa diferença é bem tranquila, trazida pelo professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Muito bem. Gente, o poder de polícia, se você está anotando aí no seu caderno, e você já estudou isso, tenho certeza, você lembra que os cadernos, os professores sempre falam em polícia administrativa e polícia judiciária, não é isso? Por quê? Porque o poder de polícia estatal, pessoal, ele pode ser exercido tanto pela polícia administrativa quanto pela polícia judiciária. E você não pode confundir uma coisa com a outra. Vamos ver três diferençazinhas básicas entre polícia administrativa e polícia judiciária? Muito bem. A primeira delas é que, prioritariamente, ou seja, em regra, cuidado, não é algo absoluto, é em regra. Em regra, a polícia administrativa ela atua preventivamente e a polícia judiciária ela atua repressivamente.
Em regra, porque há exceção tanto para um lado quanto para o outro. Ou seja, tanto a polícia administrativa também pode atuar repressivamente, não há qualquer problema nisso, quanto a polícia judiciária também pode agir preventivamente e não há qualquer problema nisso. Mas, em regra, pessoal, a atividade da polícia administrativa ela é preventiva e a atividade da polícia judiciária ela é repressiva, em regra. Tranquilo? Muito bem. Outra diferença é que quando nós estamos diante de um ato ilícito administrativo, qual é a polícia ativada? É a polícia administrativa. É o poder de polícia administrativo que é ativado. Já quando nós estamos diante de ilícito penal, aqui nós temos a polícia judiciária sendo ativada. É um poder de polícia diferente, é um poder de polícia judiciário. Legal? Ambos são poder de polícia, mas nós estamos concentrando nosso encontro de hoje no poder de polícia da polícia administrativa. Legal? Então, ele se dá quando nós temos um ilícito administrativo. E outra diferença é que a polícia judiciária ela pode ser exercida, o poder de polícia judiciária, o poder de polícia administrativo, ele pode ser exercido pelos demais órgãos, pelos diversos órgãos da administração pública. Já a polícia judiciária, agora sim, ela só pode ser exercida por corporações específicas, pessoal, como, por exemplo, a PM, a Polícia Militar, ou a Polícia Civil, por exemplo. Legal? Então, essas são três diferençazinhas básicas entre Polícia Administrativa e Polícia Judiciária. Não vamos confundir nunca mais. Tranquilo? Muito bem. Gente, o poder de polícia, ele só é exercido através de atos administrativos? A resposta é não. O poder de polícia, ele também pode ser exercido, pessoal, por exemplo, com atos normativos. Então, por exemplo, quando a gente já viu, inclusive, o próprio legislativo, quando ele estabelece uma lei, ele cria uma lei, estabelecendo o poder de polícia, é o próprio poder de polícia em sentido amplo, na visão do professor Bandeira de Mello, sendo exercido. Vamos dar outro exemplo. Vamos supor que a administração ela baixa uma portaria lá, limitando os direitos individuais das pessoas, por exemplo, em função do interesse público. Aqui houve poder de polícia ou poder normativo? Os dois. O mesmo ato ele está aqui representando dois poderes da administração, não só o normativo, através da elaboração do ato, mas também o próprio poder de polícia, que pode ser manifestado também por atos normativos. Legal? Então, o poder de polícia ele não só é exercido através de atos administrativos em sentido estrito, também pode ser exercido por atos normativos. Assim ensina a professora Maria Silvia Zanella de Pietro. Legal? Tudo bem. Quais são as características, então, agora do poder de polícia, pessoal? Não se confundem com aquelas características do ato administrativo em sentido amplo. A gente viu no encontro passado de direito administrativo. Se você não viu, veja lá. Agora, pessoal, nós temos três características que, claro, caracterizam o poder de polícia. Quais são elas? A primeira delas é a coercibilidade. Ou seja, o poder de polícia, pessoal, ele é exercido através da força. Se o Estado quiser impor o poder de polícia a você, ele impõe e ele pode utilizar da coerção. Ou seja, a coerção é a coação em potência. Quando o Estado realmente ele efetiva a coerção, nós temos coação. E ele pode fazer isso, já que é um atributo, uma característica do poder de polícia, a coercibilidade. A outra característica do poder de polícia, pessoal, é a autoexecutoriedade. Aqui, tudo que foi dito lá no encontro sobre atos administrativos pode ser aplicado, sim, também. Ou seja, a autoexecutoriedade, ela se divide em exigibilidade e executoriedade em sentido estrito. Todo ato de poder de polícia, pessoal, ele pode ter exigibilidade, mas nem todo ato de polícia ele tem autoexecutoriedade em sentido estrito. E aí vale o mesmo exemplo, a multa de trânsito. Né? É um ato de poder de polícia? Sim, é um ato de poder de polícia. A administração ela pode me exigir? Pode. Mas, pessoal, só posso tirar o meu dinheiro com o judiciário. A gente viu isso no encontro passado. Ou seja, em outras palavras, a administração ela impõe a multa chega na minha casa e eu decido se vou pagar ou não. Se eu não pagar, a administração pode fazer alguma coisa? Ela pode vir aqui e tomar, por exemplo, minha televisão? Não. Ela vai ter que entrar com um processo judicial. E aqui nesse caso, pessoal, nós não temos
a auto-executoriedade. No ponto, pessoal, me vem à mente um exemplo curioso. Quando a administração ela retém o seu automóvel para ela liberar, essa liberação está condicionada ao pagamento das multas, que por acaso, porventura, você tinha. Essa questão sempre cai em provas. Salvo engano, eu já vi essa questão cair. E aqui você tem que tomar cuidado, pessoal. Aliás, tem até uma súmula. Chamada 510, salvo engano. É a 510 do STJ. Esse é o número. Depois eu vou conferir. Se eu errei, eu coloco na edição. Mas eu acho que é a 510. E ela diz que a retenção, a liberação do veículo retido pela administração não está condicionada ao pagamento das multas. Não está. Não. Mas cuidado. Veja que a súmula ela fala em retenção. Reter o veículo é uma coisa. Apreender o veículo é outra. Cuidado. CTB faz essa diferença. Apreender o veículo é uma punição. Reter é algo mais leve. Não é algo tão grave quanto apreender um veículo. Então veja, por exemplo, no caso de transporte de passageiro irregular, o caso não é de apreensão, é de retenção, segundo o STJ. E aqui você pode liberar o veículo já de imediato. Você resolve o problema e libera. Não precisa pagar as multas. Mas se o caso for de apreensão, aí não. Aí, para liberar, você tem que pagar as multas. Então cuidado com a questão, viu? Se houver a palavrinha retenção, você já pode liberar sem o pagamento das multas. Se a palavrinha for apreensão, aí não. Aí você tem que pagar as multas. Então, cuidado com isso. Me veio à mente agora, acho que vale a pena aí a menção à questão. Tudo bem. E qual é a outra característica lá do poder de polícia? Que eram 3, né? A gente viu 2 já. A gente viu coercibilidade e a gente viu auto-executoriedade. E a terceira, pessoal, segundo a grande parte da doutrina, é a discricionariedade. Ou seja, para a grande maioria da doutrina, o poder de polícia é discricionário. Essa é uma das características do poder de polícia. Será mesmo, pessoal? Em regra, sim. O poder de polícia é discricionário em grande parte das situações. Mas, às vezes, ele pode ser vinculado. Então, cuidado com generalizações na sua prova. Se houver o poder de polícia é sempre discricionário, é errado. Falso. Quer ver o exemplo? A licença. A gente também viu no encontro passado sobre atos administrativos vinculados e discricionários. A licença, ela é um ato de poder de polícia. Aliás, um ato preventivo, né? É um ato preventivo e não repressivo. Por exemplo, a prefeitura ela concede uma licença para você construir, ela está prevendo que você vai atender os requisitos que ela está mandando para evitar acidentes. Ou seja, é um poder de polícia preventivo e vinculado. Ou seja, foge à regra geral da discricionariedade. Tranquilo? Então, cuidado com generalizações. Então, essas são as 3 características básicas do poder de polícia. Mas tem uma quarta. Tem uma quarta aí que a galera me vem também colocando no poder de polícia, que é a indelegabilidade. Poder de polícia não é delegável. Pelo menos para pessoas jurídicas de direito privado. Se houver essa questão na prova, poder de polícia, ele é indelegável a pessoas jurídicas de direito privado, aparentemente está correta. Se não houver outra mais correta, pode marcar. Agora, cuidado. Cuidado por quê? O poder de polícia, pessoal, ele tem várias fases. E aqui é cuidado. Por quê? Quais são as fases do poder de polícia? Eu fiz um macete, pelo menos na minha cabeça, que é o FOX. Né? F-O-C-S, FOX. Eu chamo de FOX. E aí, eu me lembro rapidinho aqui, por esse mnemônico, FOX, porque tem a fiscalização, é uma das fases do poder de polícia, poder de fiscalizar. A ordem, que é quando a administração ela dá a ordem para você fazer ou deixar de fazer algo. Legal. Se bem que para muitos, a administração em poder de polícia, ela sempre dá uma ordem para você deixar de fazer algo. Bom, mas vamos aqui com a regra geral, que ele pode mandar você fazer algo ou deixar de fazer, enfim. A ordem, legal. O consenso, ou consentimento, que é quando a administração ela consente para você fazer algo ou não, e aqui pode ser que ele haja esse consentimento ou não, a depender da situação, tá? E a sanção, que ela só ocorre a sanção também, às vezes acontece, às vezes não, se você infringir alguma ordem, por exemplo, de poder de polícia, aí a administração ela pode impor uma sanção, por exemplo. Se você descumpre uma regra de direito administrativo, como por exemplo, vamos ver,
você estoca no seu restaurante alimentos vencidos. Você infringiu uma regra da, não sei, da Anvisa ou de um órgão específico. Realmente não sei qual é o órgão que cuida disso, mas eu acho que é a Anvisa, não sei. Mas você infringiu uma regra, claro. Existe uma regra que diz que você não pode estocar nem vender, claro, alimentos vencidos, com a validade vencida. Então, se você infringiu essa regra, o poder de polícia pode chegar lá, a administração, através do poder de polícia, pode chegar lá e dizer, ó, a sanção é essa, multa, por exemplo. Então, essa é uma das fases do poder de polícia. Legal? E veja, só algumas fases desse poder de polícia é que são delegáveis ao particular. Ou seja, o poder de polícia, em geral, ele é indelegável. Mas algumas fases do poder de polícia, elas são delegáveis. Então, por exemplo, a fiscalização, ela é delegável. A fiscalização e o consentimento são delegáveis. Agora, a ordem e a sanção, não. Só o Estado é que pode impor. Então, vamos dar um exemplo prático para ver se fica claro. A gente tem no trânsito aquelas lombadas eletrônicas. Né? Aquelas lombadas eletrônicas, pessoal, o Estado contrata um particular que vai lá e instala as lombadas. E as lombadas vão lá e tiram fotos quando o cara passa com a velocidade excessiva. Veja, quem é que está fazendo o poder de polícia aí? Temos duas fases, pelo menos duas, né? A fiscalização, que é o particular, que pode ser delegável. Essa atividade, a própria execução da fiscalização, ela pode ser delegável. Tanto é que foi o caso aqui, por exemplo. A administração, ela contrata um particular e diz, particular, ó, vai lá e fiscaliza. Quando tu fiscalizar, tu manda para mim a fiscalização e eu vou impor a ordem, que é a multa e a sanção. Eu é que vou. O Estado, isso é indelegável. Porque a coercibilidade é um atributo estatal e não do particular. O particular não tem coercibilidade. O particular, para exercer seus direitos, para fazer com que o outro cumpra sua obrigação, ele, salvo raríssimas exceções, ele não pode agir sozinho com autotutela. Claro, existem situações de autotutela, mas não é a regra. Então, pessoal, nessas fases de ordem e sanção, é o próprio Estado. Essas fases do poder de polícia são indelegáveis, mas as outras não. As outras podem ser delegáveis, segundo o STJ. Tranquilo? Acho que esse detalhe é bom, né? É legal, interessante. Muito bem. E, para fechar o nosso encontro de hoje, pessoal, a gente já viu bastante coisa. Existem limites ao poder de polícia? Claro que existe, pessoal. O primeiro deles é a proporcionalidade, né? Porque, por exemplo, se a administração ela usa o poder de polícia de maneira desproporcional, quer dizer, ela chega no meu restaurante, por exemplo, e ela vê que tem uma irregularidadezinha. Coisa besta. Ela vai interdita o meu restaurante. Isso é um abuso. Isso é desproporcional. E o Poder Judiciário pode coibir isso. Então, o poder de polícia, ele é, primeiro, limitado pela legalidade. A gente já viu isso no começo do nosso encontro. Depois, ele é limitado, pessoal, pela proporcionalidade. E eu vou dar outro exemplo aqui de limitação, que é o desvio de finalidade. Aqui vamos fechar com chave de ouro, eu acho que esse exemplo aqui é bom. Veja só, vamos supor que eu sou da administração. E aí eu tenho um inimigo pessoal. E eu quero lascar o cara. E aí eu sei que ele tem um restaurante, e aí eu mando a fiscalização para lá, porque eu tenho esse poder. Eu quero encontrar alguma coisa lá, eu vou mandar só para fazer uma devassa no restaurante dele. E assim vai. Ele chega à administração lá, vigilância sanitária. Muito bem. Aí ela vai começar a fiscalizar, ela faz uma devassa no estabelecimento e ela encontra, veja, ela encontrou muitas irregularidades, alimento vencido, estragado, enfim, barata, rato, coisas absurdas. O que ela faz? Impõe a sanção correspondente, proporcional. A pergunta que eu faço é, houve desvio de finalidade? Este ato é nulo? Este ato dessa sanção é nulo? Porque, veja, porque o meu motivo íntimo para manifestar esse poder de polícia, para mandar a polícia administrativa ir lá, era pessoal. Eu queria lascar o cara. Mas no final terminou que eu fiz um bem à sociedade. Né? Então veja, aqui pessoal, a doutrina ela divide o desvio de finalidade em subjetivo e objetivo. O subjetivo, ela só se preocupa, o desvio de finalidade só se preocupa com a subjetividade do agente. Então nesse caso aqui houve um desvio de finalidade subjetivo, sem dúvida, porque eu, querendo lascar aquele meu inimigo, eu mandei ver lá uma fiscalização. Então houve um desvio de finalidade subjetivo. Mas para que haja anulação do ato, pessoal, correspondente, é preciso que também haja o desvio de finalidade objetivo. Ou seja, é preciso que
não haja um interesse público em jogo, mas sim um interesse particular, apenas meu. E nesse caso, pessoal, nesse exemplo que eu dei, o interesse foi público no final. O interesse demonstrado no final foi público, porque eu fiz um bem à sociedade. Então aqui, pessoal, o ato não vai ser nulo. E melhor, pelo menos para mim, né? Eu não vou ser punido. Veja que nesse caso, eu queria fazer algo ruim, pessoal, mas terminei fazendo algo bom. E aí, a jurisprudência entende que não há desvio de finalidade. E, aliás, o desvio de finalidade objetivo, ele é um limitador do poder de polícia. A gente está dentro desse tópico. Mas, neste caso que nós exemplificamos, nós não vamos anular esse ato. Legal? Então, tem essa diferençazinha aí. Se ligou? Tudo bem, gente. Eu acho que os exemplos foram esses aí. Deu para dar uma revisada. Espero que tenham gostado. Desculpem aí as loucuras que eu, porventura, tenho falado. E nos vemos no próximo. Valeu, pessoal, e tchau, tchau.